Olá pessoal, tudo bem? Aqui você fala é o professor Salomão. Vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Paramos na aula passada no slide número 27, tudo bem? Bem pessoal, vamos dar continuidade. Olha só, outra informação importante. Quem é o sacado? Ou seja, o banco. Bem, vamos aqui retomar a análise do artigo 1º da lei do cheque. Olha só, o nome do banco ou da instituição financeira que deva pagar. Pessoal, aqui temos que levar algumas considerações. O banco ou instituição equiparada a banco, que é o sacado. O sacado, pessoal, é o destinatário da ordem de pagamento à vista de quantia determinada. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir em frente. Olha só. Identificado, portanto, quem é o banco sacado, está bem aqui, ó, claro aqui no slide, banco sacado. Vamos descer aqui mais uma vez, olha só. Pessoal, o local em que deve ser apresentado o cheque, né? Aqui, ó, endereço, indicação local de pagamento do cheque. Aqui, pessoal, é o local em que deve ser apresentado o cheque. Tudo isso já consta na cédula de cheque. Vamos seguir em frente, olha só. Bem tranquila a aula. Indicação do lugar de pagamento, ou seja, o local, pessoal, em que deve ser encaminhado o cheque. No caso que eu mostrei para vocês, está lá escrito lá a agência, né, a rua, inclusive o município e o estado. A indicação da data e do lugar de emissão. Opa, aqui requer uma análise. Pessoal, aqui nós temos a informação real do lugar em que deve ser, portanto, pessoal, apresentado o cheque. É o lugar que, pontualmente, nós temos aí uma agência desse banco, ou equiparada a banco. Mas, no que tange pontualmente ao local da emissão do cheque, quem vai informar isso, pessoal, é o correntista. O consumidor, se for o caso dele se enquadrar na Lei 8.078 de 90, ou de forma reflexa e correlata, uma empresa, né, uma SA, que pontualmente não na condição de consumidora, mas ela é correntista. O que importa é o seguinte, pessoal, quem vai informar, portanto, o local da emissão é o correntista. E, inclusive, ele vai informar também a data da emissão. Então, essa parte do cheque aqui, pessoal, ela tem dupla informação. Primeiro, local de emissão e, subsequentemente, pessoal, a data da emissão. Muito cuidado, que eu já peguei cheque, né, já tive experiência nesse sentido, que o indivíduo indica o local e do lado aqui nessa vírgula ele bota aqui o estado da federação. Ele informa o local e informa o estado da federação. Tá errado, meu querido. Olha só, local significa município ou distrito federal. Local é município ou distrito federal. Enquanto que aqui em seguida, pessoal, é a data da emissão. A data da emissão, ela compõe-se de dia, mês e ano. Tudo bem? Parece uma informação óbvia, mas é muito comum haver esses erros, tá? Ainda mais se a pessoa começou a utilizar o cheque. Tudo bem? Dando seguimento à nossa aula, olha só. Isso tudo são requisitos essenciais do cheque. E aí, subsequentemente, pessoal, a assinatura do emitente, sacador ou de seu mandatário com poderes especiais. Olha aqui no caso aqui pontualmente. Robert Stewart, esse cara aqui que é o emitente do título. Veja que é o próprio emitente ou mandatário, assim que diz a lei. Agora eu queria deixar bem claro para vocês, tá? Para um adentro da informação, é que no que tange pontualmente aos requisitos essenciais, pessoal, o lugar ou local do pagamento e o lugar ou local da emissão não são requisitos essenciais do título de crédito. Eu vou repetir. O lugar ou local de pagamento e o lugar ou local de emissão não são requisitos essenciais do título de crédito. Então veja, o emitente assinando aqui é indiscutível que deve ser consignado. Deve vir o rapaz aqui assinando e informando.
A ordem incondicional de pagamento à vista é indiscutivelmente um requisito essencial do título de crédito. A cláusula cambial, informação cheque, é indiscutivelmente, pessoal, um requisito essencial do cheque. É um requisito que você não pode ignorar no cheque. Mas, pessoal, no que tange, olha só, o lugar ou local de pagamento, bem como a informação correlata, pessoal, do lugar ou local da emissão, não são, portanto, requisitos essenciais para o título de crédito. E isso está onde, pessoal? Está na lei. Isso está essencialmente na lei. Isso está essencialmente na lei. Vamos lá. Artigo 2º, já a gente vê isso aí. Artigo 2º da lei do cheque, olha o que diz. O título a que lhe falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque. Então, ou seja, tem que ter todas essas informações, pessoal. Todas essas informações aqui torna o título de crédito cheque ser cheque. Tem que ter, portanto, todas essas informações. Perceba que tem determinadas informações que é o próprio banco confeccionando, portanto, as cédulas de cheque em que previamente informam. E isso por força de normativo do Banco Central, juntamente com o Conselho Monetário Nacional. Então, vem a disciplinar essas prerrogativas pontuais. Agora, pessoal, aqui também está claro que tem informações que compete ao emitente ali consignar na carta de crédito. Então, existe, portanto, dupla-se responsabilidade nas informações. De um lado é o próprio sacado, que tem que estar devidamente consignado na carta tais informações, e do outro, pessoal, são informações pontuais que, no momento de gerar, portanto, título de crédito, lembrar que o título de crédito ele não surge porque saiu de uma impressora, não, viu, cara? O título de crédito ele surge em razão da emissão que foi feita por Robert Stewart. Esse cara é que gerou aqui o título de crédito. Beleza, pessoal? Mais uma vez, o título a que lhe falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo 1º não vale como cheque, não vale como uma ordem de pagamento incondicional à vista, emitida pelo sacador contra o sacado em prol do beneficiário, para que este apresente o cheque sem que haja aceite. Não pode haver aceite, porque não é letra de câmbio, e ele vai ali apresentar a cédula de cheque com base nas informações consignadas na carta. Ele vai exercer o seu direito cambial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Agora veja, no que tange, no que se refere, pessoal, olha só, ao lugar ou local de pagamento e no que se refere ao lugar ou local de emissão, não são requisitos essenciais do cheque. Onde está isso? Está na lei. Se está na lei, está no mundo, olha só, salvo nos casos determinados a seguir. Na falta de indicação especial é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado. Se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles. Não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão. Mais uma vez, a falta, portanto, da indicação do lugar de pagamento, do local de pagamento, isso não vai gerar, pessoal, nulidade no cheque, porque a própria, olha só, aumentando aqui, a própria legislação, ela vai dar situações que visam compor, convalidando, portanto, essa inexistência de informações. Dando seguimento, olha só o inciso número 2, não indicando lugar de emissão, considera-se emitido cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente. Portanto, pessoal, o lugar de pagamento e o lugar de emissão não são requisitos essenciais do cheque. Fiz para você aqui aquelas tabelas que muitos alunos pedem, tá? Uma tabela aqui para você. Você pode imprimir tranquilamente, seja feliz, passe aí na sua AB, seja feliz. Olha só, requisitos essenciais do cheque estão no artigo 1º. Mas veja, nem todos que estão no artigo 1º são requisitos essenciais. Porque o local ou lugar de pagamento e local de emissão não são
requisitos essenciais. Beleza? Na dúvida aí, vem para a tabela. Pessoal, vamos aqui. Eu fiz aqui, né, brincando, né, me divertindo com o Word, me divertindo aí, na verdade, com o PowerPoint, né. Fiz esse desenho aqui para tentar te traduzir algumas questões pontuais. Pessoal, quem já sabe, já estagiei em banco, já tive um contato com determinada entidade aí que não vê um caso. Então eu já tive uma certa experiência. Primeiro que estagiário é um escravo, tá? Foi um dos lugares que eu mais aprendi a entender a função de estagiário, que foi realmente trabalhar em um banco como estagiário. Mas fora a parte, foi saudoso, né? Abracei todo mundo, teve até bolo, então foi muito maravilhoso no final. Bem, dando seguimento aqui nessa trajetória, se você pegar um cheque, pessoal, ele tem basicamente, aliás, aí você tem que dar análise com as normativos pontuais do Conselho Monetário Nacional com base do crivo conjunto do Banco Central. Você vai encontrar uma série de elementos que vão ser utilizados no cheque para níveis de segurança. Pessoal, existem várias informações que você encontra no cheque. Eu coloquei aqui tracejado aqui com uma seta, né? Que trabalham a ideia de um sistema de segurança próprio no cheque. Tudo bem? Veja aqui em cima a questão da marca d'água, né? Aqui a marca d'água, aqui a intuito aqui é mostrar para você marca d'água, uma informação aqui de relevo, tá? Aliás, pessoal, o cheque, quando ele foi pensado justamente para gradativamente ele alcançar maior repercussão como circulação de riquezas, e alguns, inclusive juristas à época, diziam que o cheque ia substituir o papel moeda ou a moeda fiduciária. Então havia esse borbulhinho, esse sentimento em razão do cheque, e realmente é uma coisa muito prática. E até hoje é utilizado, evidentemente, para quem tem mais volume de capital. Geralmente gosta de usar o cheque, aliás, se faz necessário. Mas, independentemente disso, existe uma série de critérios, pessoal, de segurança. Esses critérios de segurança, pessoal, não caem na OAB. Esses critérios de segurança não caem na OAB. Essa informação do cliente e tal, desde quando, é mais para que o credor sinta-se mais seguro quanto à relação que ele for estabelecer com o emitente, com o devedor. Esses critérios de segurança aqui, pessoal, não são necessários para o âmbito do direito. Para quem vai fazer exame de ordem, isso aqui não é. Isso aqui é mais para um viés prático. Agora, esses requisitos aqui mínimos, pessoal, você tem que ter uma análise pontual. Primeiro aspecto, isso aqui, essa parte aqui, ó, de frente do cheque, é chamado de anverso. Então eu vou te repetir, essa parte aqui de cara do cheque é anverso. Portanto, o anverso, abre aspas, é a frente do cheque, fecha aspas. Você não vai colocar isso numa prova, né? Você vai colocar anverso. Mas, como eu estou aqui te explicando, estou aqui trabalhando contigo, estou priorizando o teu conhecimento, a cara do cheque, né? A cara, né, do cheque, a parte de frente do cheque, tem as informações mais profundas, né, os dados mais elementares do cheque, é o chamado anverso. Agora, pessoal, só adiantando aqui, olha só, um cheque aqui totalmente preenchido. Bem, aqui nos transmite a ideia de que, pessoal, olha só, existe um direito do emitente, que é o tomador, de receber a importância de R$2.000 com base nessa data indexada no cheque, consignado no cheque, informado no cheque, dia 25 de abril de 2020, meu aniversário. Então veja, R$2.000, o cara tem direito ao quê, gente? A levantar essa importância. Então veja, só que quem é que vai levantar essa importância? É a dona Arlete. A dona Arlete. A dona Arlete, ela vai fazer o levantamento dessa importância. Portanto, o que aqui está te dizendo? Olha só. Quem é o sacador? É Robert Stuart, o empresário. Esse cara que é o sacador. Robert Stuart. Ele que vai fazer a emissão, a geração, por ato cambial de saque do título de crédito. E aqui ele fez o seguinte. Ele emitiu o cheque na cidade de São Luís no dia 25 de abril de 2020. E essa emissão foi em prol de quem, gente? Em prol de Arlete Souza, porque o cheque é nominativo. O cheque nominativo é aquele que informa quem é o beneficiado.
Subsequentemente ele disse, olha só, dona Arlete, eu vou lhe pagar à vista a importância de R$2.000. Eu não tenho um saco de moeda para te dar aqui, mas eu tenho um cheque. Facilita, não facilita? Beleza. Então, tá aqui meu cheque. Estou lhe entregando em mãos. Dona Arlete cumprimenta. Ótimo, meu filho, obrigado. E aí ela pega o cheque lá de R$2.000. Dona Arlete, portanto, pessoal, ela é a beneficiária. Ou seja, o tomador, o credor. Então, pessoal, veja. Entre Arlete e Robert, nós não temos uma relação de consumo. Nós temos, essencialmente, pessoal, uma relação jurídica cambial. Quem é que vai realizar o pagamento dos R$2.000 em prol da Dona Arlete? O Cofre Seguro S.A., que tem uma das suas agências, aliás, aqui é uma agência única, na Rua Centro, sem número, São Luís do Maranhão. Em sendo, portanto, pessoal, um cheque nominativo, está na cara ali, aliás, está claramente informando quem é o beneficiário. Pela legislação vigente, cheques que sejam com valores superiores a R$100 tem que ser obrigatoriamente nominativo. Vou repetir. Cheques cujo valor é superior a R$100 é obrigatoriamente, pessoal, nominativo. Nominativo. Por que nominativo? Porque está indicando quem é o beneficiário. Agora, cheques inferiores a R$100 são cheques por aportador. São cheques cuja a pessoa a exercer o direito meramente o apresenta. Agora, o nominativo tem que estar obrigatoriamente indexando o beneficiário. Então, Robert Stewart, sacador emitente, Cofre Seguro S.A., o destinatário, olha só, da ordem de pagamento à vista de forma incondicional. Beneficiário, Arlete Souza, Dona Arlete. Subsequentemente, a importância, pessoal, R$2.000. Tudo bem? Beleza? Uma pergunta aqui pontual. Pessoal, entre a informação constante por extenso e a informação constante por numericamente ou por algoritmos indo-arábicos, prepondera a informação por extenso. Essa informação por extenso, você vai ver comigo por que isso, ela vai preponderar. Há mais informações aqui, gente, não acabou não. Olha só, é um cheque nominativo com cláusula à ordem. O que significa dizer que é um cheque nominativo com cláusula à ordem? É nominativo porque o beneficiário está bem aqui identificado, Dona Arlete. Em subsequência, é um cheque nominativo com cláusula à ordem. Ou seja, pessoal, só é transmitido, portanto, aliás, a causa modal principal de transmissão desse cheque é por meio de endosso. Aliás, nós vimos isso na aula número 1, que existe uma outra forma de emissão, de transmissão do cheque após a sua emissão. Então eu posso transmitir de outras formas. A pessoa fica habituada, não só endosso, se não tem endosso é sanção ordinária de crédito. Não, cara. Você pode transmitir também para outras pessoas através dos procedimentos que envolvem as incorporações, as fusões, ou seja, as operações societárias também viabilizam o que, gente? A transmissão do título de crédito. Outra situação pontual, que já caiu em prova, é a sucessão causa-mortis ou mortis-causa, que está previsto no artigo 1784 do Código Civil. Então, meus alunos de civil que estão nos acompanhando aí diante das sucessões, nós estamos estudando isso, esse semestre ainda. E vimos pontualmente que o cheque também é transmitido por meio de sucessão mortis-causas. Assim sendo, eu te convido a ler o artigo 1784, que fala do chamado droit de cessation, ou seja, pessoal, a transmissão em razão da morte. Professor, é mortis-causa ou causa-morte? Meus amigos, você vai encontrar na literatura jurídica as duas expressões, mas um latim mais rebuscado, eu recomendaria mortis-causa. Bem, dando seguimento nessa terminologia, nesse conceito, o artigo 1784 do Código Civil Brasileiro. Professor, esqueci. Lei 10.406 de 2002. Bem, estou folhando aqui, achei.
Artigo 1784 do Código Civil. Olha o que diz. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Não podemos esquecer, pessoal, que pode compor a herança direitos. Direitos. E você sabe que no contexto que envolve direitos, nós temos direitos de ordem civil e de ordem cambial. Eu posso ter, pessoal, um credor. Eu posso ter um credor que vai se beneficiar desse cheque. Esse cheque emitido. Então, pessoal, aqui está bem clara a informação. Mas para a gente maximizar melhor, para a gente aprofundar melhor, eu gostaria de te mostrar aqui a fonte das minhas palavras. Porque o que eu falo, eu provo. Olha só, artigo 8º, inciso 1 da lei do cheque, combinando com o artigo 17 caput da lei do cheque. Só um instantinho aqui que eu estou folheando. 7. Só um instantinho. Bem, 735785, a lei do cheque, né? Tranquilo. Vamos aqui ao artigo 8º. Artigo 8º. Artigo 8º, vamos lá. Caput. Olha o que diz. Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito. Olha só. Inciso 1. A pessoa nomeada com ou sem cláusula à ordem. O que é a pessoa nomeada, pessoal? É a pessoa designada. É a pessoa designada. Artigo 17 caput. Vamos lá. Artigo 17 caput da lei do cheque. O cheque pagável à pessoa nomeada, com ou sem cláusula à ordem, é transmissível por via de endosso. Esse é verbo de ligação. Aqui não está dizendo que é exclusivamente. Está dizendo que é. Verbo ser, é transmissível, é transmitível, é entregue, é perpetuado um direito por meio de idoso. Mas não é a única forma. Você estudou isso aí comigo na aula número 1. Quais são as formas tradicionais, eu digo para vocês, as tradicionais de transmissão do título de crédito? A primeira delas é o endosso. E, subsequentemente, pessoal, é a cessão ordinária de crédito, ou a cessão civil de crédito. Uma está na legislação cambial e a outra está no Código Civil. Quais são as outras formas de transmissão também de um título de crédito? Nós temos a sucessão mortis causa. Nós também temos o que, gente? As operações societárias. Destaco para vocês a incorporação, a fusão, a cisão, etc. Tudo bem? Beleza? Então existem outras formas de transmitir o título de crédito. Fonte da informação, Luiz Emílio Franco da Rosa Júnior, um dos melhores teóricos de título de crédito no Brasil, professor da PUC do Rio de Janeiro. Bem, dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, olha só, partindo aqui para o próximo gráfico, olha só. Esse cheque aqui, pessoal, é chamado de cheque cruzado. Cheque cruzado. Olha só, por que isso, ó, pessoal? Olha aqui, ó. Duas linhas retas, paralelas, umas às outras. O que isso aqui vai transmitir de forma clara e translúcida? Antes de nós analisarmos, vamos aqui ao que você já sabe. O cheque é nominativo por quê? Está ali, Dona Arlete Souza, que é a beneficiária. Subsequentemente, é obrigatório que seja nominativo porque está acima de R$100, R$2.000. Data e local de emissão foi São Luís, 25 de abril. Local de apresentação é onde, pessoal? Agência Única, Rua do Centro, sem número, São Luís, Maranhão. Quem é o nosso emitente? Quem é que é o sacador? Robert Stuart. Esse cara é que é o nosso sacador. Subsequentemente, quem é o sacado, conforme as informações ali constantes? O sacado é quem, gente? O sacado é o cofre seguro. O sacado é o cofre seguro. Subsequentemente, pessoal, nós temos aqui quem? Quem é o beneficiário? A Dona Arlete. Pessoal, só que nesse cheque, pontualmente, tem uma informação associada. Que é qual, gente? Em 2 traços. Estão vendo aí? Em cima? 2 traços. O que isso significa? Cara, isso aqui é uma forma, inclusive, de segurança. Alguns modelos de segurança são legais e tu tem que saber, pô. Outros são modelos que o banco lá, por resolução por circulares e resoluções do Banco Central com o Conselho Monetário Nacional, eles fazem. Você não precisa saber isso. Você precisa saber aquilo que está na lei.
Então, na lei, ela prevê o cheque cruzado. O que identitamente é esse cheque cruzado? Pessoal, vamos supor pontualmente que Robert Stewart, ele queira simplesmente que Dona Arlete Souza aí, ela não receba em mãos, em dinheiro, ou seja, a moeda fiduciária, o dinheiro, a moeda nacional, o real, ela não recebe em papel, só por meio de transferência bancária. Gente, qual é a lógica disso? Cara, muito. Primeiro, quando você faz um cheque cruzado, você simplesmente, pessoal, irá registrar a conta corrente do beneficiário. Você irá fazer um procedimento de registro da conta corrente do beneficiário. Assim sendo, você vai ter um controle mais real, mais vírico, de qual momento houve realmente a compensação do cheque. Bem, além disso, pessoal, no cheque cruzado, você tem a vantagem específica de que o pagamento é essencialmente eletrônico. Em sendo o pagamento eletrônico, suponhamos que dentro desse interregno, vamos imaginar inclusive uma cadeia de endosso, pontualmente haja o extravio, haja pontualmente, pessoal, o furto ou o roubo do cheque. E em razão da mesma, você terá uma melhor segurança, pessoal, no que tange pontualmente a assustar o cheque. Então, o cheque cruzado é uma técnica bastante peculiar e importante para a proteção do emitente e daqueles outras pessoas que vão fazer parte da cadeia. Então, veja, o cheque cruzado ele é feito aonde, pessoal? Sempre na parte de cima do cheque. Além do cheque, ela não define em que local categoricamente você deve fazer. Daqui a pouco eu já vou ler para ela. Está lá no artigo 44. Já ler. Mas ela diz bem claro que você tem que fazer o cruzamento, né? Ou seja, passar dois traços paralelos entre eles. Agora veja, pessoal, vamos supor pontualmente que você encontre a seguinte informação. Eu acho que eu não coloquei aqui. Coloquei? Não. Você encontra a informação aqui, cruzado com o nome do banco. Sei lá, Eldorado S.A., um banco aí. Então veja, quando tem um cheque cruzado sem informação entre esse cruzamento do banco, nós temos aí o chamado, pessoal, cruzamento geral. Em contrapartida, nós temos quanto a informação constante aqui no meio do cheque, aqui ó, bem no meio do cheque, a informação pontual de um banco, nós temos o cruzamento especial. Tá, legal. Para que serve isso? Calma. Pessoal, vamos aqui ler pontualmente o artigo 44 e aí vamos concluir com o artigo 45 da lei do cheque para você entender. Estou com o evadimento em mãos. Vamos lá, artigo 44. O emitente ou portador podem cruzar o cheque mediante a aposição de dois traços paralelos no anverso do título. O que é um anverso? É a cara do título, tá? Não coloque isso na prova. É a cara do título. Pois bem, o cheque, né, o cruzamento é geral se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir pelo menos a indicação banco. Ou seja, pessoal, quando o cheque ele é cruzado, né, assim com esse talhanete assim transparente, não formou nada, ou que você coloca o banco, ele é somente compensado no banco do sacado. Ou seja, o cara geralmente ele é correntista. Então há uma mera transferência bancária no próprio banco. E aí você pode solicitar, não, eu quero que essa transferência bancária seja em outro banco, seja em outro estabelecimento. E aí você vai fazer o cruzamento especial. Bem, o cruzamento especial se entre os dois traços existir a indicação do nome do banco. Ou seja, Eldorado S.A., um outro banco que você quer informar. O cruzamento geral pode ser convertido em especial. Agora o inverso não pode, quer ver? Mas este não pode converter-se naquele. Até porque é uma questão de lógica, pô. O cruzamento geral, se você deixar um espaço em branco, você pode muito bem converter geral em especial. Agora você não pode fazer o inverso. Você não pode passar um corretivo aí, cara. Tá? Você não pode rasurar um cheque. Beleza? Eu vou para o parágrafo terceiro, depois a gente estuda o parágrafo terceiro do artigo 44. Vamos partir para o artigo 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta. Então veja, olha só, o cheque que é de cruzamento geral, ele só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado. Não pode ser outro banco. Então aqui deduz-se que é o próprio cofre seguro S.A., esse banco aí. Agora sim, vamos supor que você coloque lá a informação que você é de outro banco, Eldorado, olha só.
O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou seja, Eldorado S.A. Ou se ele estiver ou se este for o sacado a cliente seu mediante crédito em conta. Então, você quer indicar o outro banco que você quer parar, você entre essas traças paralelos, você informa aí pontualmente o banco. Tudo bem? Bem, outras informações associadas eu vou estudar com você pontualmente lá em cheque cruzado. Tudo bem? Então, cheque cruzado tem essa vantagem, gente. Tem uma vantagem de maior controle. Mas finalizando aqui, inclusive nós vamos ler uma jurisprudência pontual. No cheque cruzado, pessoal, você pode sustar ele. Você tem a informação mais célere se ele foi furtado ou não. Então, nesse sentido, você tem categoricamente o controle mais efetivo das operações cambiais, as operações que vão desencadear no cheque. É, inclusive, uma questão de segurança você fazer o cruzamento do cheque. Tudo bem? Mais informações à frente nós vamos trabalhar, pessoal. Fiquem tranquilos. Olha só, pessoal, cheque pré-datado. Cheque pré-datado. E aí eu te pergunto, lá na lei do cheque, tem esse tal de cheque pré-datado? Bem, pessoal, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. A expressão pré-datado ou pós-datado, aliás, se for ao bem ou veres, seria mais interessante você falar pós-datado, né? Mas questão de escolha, tem jurista que diz que é melhor pré-datado, tem uns que diz que nem pré nem pós. Mas o importante é você entender que o cheque pré-datado, pessoal, a regência dele aqui não é cambial. A regência dele não são as regras pontualmente do tipo de crédito. Na verdade, existe um acordo, um contrato, mesmo que puramente verbal, mas materializado no cheque. Então a recomendação é feita o quê, gente? Você colocar no anverso do título que você deseja fazer uma operação de pagamento pré-datado ou pós-datado, como você prefere. O mais comum, pessoal, é você informar bom para. Só basta isso. Bom para. E o dia que você quer pontualmente para ser compensado. Isso é uma forma, inclusive, uma invenção brasileira bastante interessante, pessoal. Por que que acontece? Você quer adquirir o bem e aí no momento você não tem o crédito necessário, você não tem o dinheiro necessário. E aí você tem que dar alguma garantia, algum documento, né, que comprove, portanto, que você tem idoneidade, você tem palavra para cumprir, mas não tem o dinheiro no momento. Então você emite o cheque na data que foi realmente a emissão do cheque, que é o recomendado, e subsequentemente você informa o dia que você quer que seja compensado o cheque. Então, nesse caso pontual específico, você está dizendo para o sacado e, evidentemente, para o beneficiário, que você quer que seja compensado aonde, gente? Dia 25/11/2020. Tudo bem? Mas, pessoal, olha só que lance interessante nesse caso. Nada impede, pessoal, que seja dentro da data da emissão, respeitando o prazo de apresentação, você realize, pessoal, um fenômeno da apresentação do cheque, né, dentro do prazo de 30 a 60 dias. E, evidentemente, pessoal, você seja compensado, né, seja descontado lá na sua conta corrente, lá o valor condizente do cheque. Mas o que vai acontecer nesse caso pontual, nesse caso específico, pessoal? Bem, quebrando as regras pontuais do de crédito, você não está violando, né? O sacado não está, o banco não está violando e nem pontualmente o beneficiário vai estar violando. Mas você está violando, pessoal, regras outras ligadas ao direito material civil, ao direito material comum, ao direito civil empresarial. E isso, inclusive, é objeto de súmula por parte do STJ. Existe uma súmula pontual, que é a súmula 370, que nós vamos já ler com vocês. Nessa súmula 370, ela diz categoricamente que caracteriza dano moral a apresentação antecipada do cheque pré-datado. E aí eu vou colocar para vocês um julgado, salvo engano, me conserte se eu estiver errado, mas de 93, mas vamos ver aqui daqui a pouco, que mostra categoricamente esse direito a uma quebra da boa-fé objetiva. Então o cheque pré-datado, pessoal, é uma forma de facilitar a obtenção de bens, ainda mais num país como o nosso, que o crédito é difícil, né? As dificuldades econômicas são grandes. Infelizmente, nós não estamos falando de pessoas que têm um amplo crédito. Ao contrário, o crédito é uma questão muito específica,
muito privilegiada no direito não, na órbita das relações mercadológicas brasileiras. Tudo bem? Dando seguimento à nossa trajetória, olha uma outra forma também, pessoal. Cheque pré-datado para data tal. Isso aqui, pessoal, é floreio, tá? Mas existe sim, o pessoal faz muito isso também. Logo, para deixar bem claro que ele é pré-datado. Mas basta você fazer isso aqui, amigão, ó. Bom para. Você já está dizendo categoricamente para o beneficiário, que é a Arlete Souza, que você quer que ela faça a devidamente compensação nessa data. Nada impede que fique custodiado o cheque e subsequentemente seja levantado o dinheiro, tá? Feito isso, trago aqui uma jurisprudência para vocês, olha só. A circunstância de haver sido aposta no cheque em data futura, embora possua relevância na esfera penal, aqui tem uns questionamentos específicos, no âmbito do direito civil e comercial, traz como única consequência prática a ampliação real do prazo de apresentação. Então, você tem a possibilidade de postergar o prazo de apresentação. Mas isso aqui, pessoal, inclusive já foi objeto de revisão, tá? Depois eu explico para vocês pontualmente. Mas a questão é que eu tenho que ser muito técnico e muito real com vocês aqui, com a origem dos precedentes, tá ok? Bem, pessoal, estou vendo que está caminhando já aqui há 35 minutos. Vou dar um time aqui com vocês e espero realmente estar te ajudando, espero realmente estar te proporcionando aí essa mais-valia, esse ganho de informação na tua vida, tá ok? Eu respeito muito isso aos meus alunos. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.